Joaquim olhou pela janela da sala e viu o que restava da chácara que seu pai havia comprado 40 anos atrás. 20 hectares de terra seca, rachada pelo sol, onde nada crescia há pelo menos 5 anos. O poço tinha secado, o córrego que cortava a propriedade havia virado apenas uma cicatriz de terra no meio do mato morto. As árvores que ainda restavam eram esqueletos retorcidos apontando para o céu como dedos acusadores. É uma terra morta, ele disse para os irmãos, Clarice e Tomás, que estavam sentados no sofá velho da casa. Não vale nada. Pior que não vale nada, Clarice corrigiu, examinando as unhas perfeitamente feitas. Ela nos custa dinheiro, IPTU, manutenção, responsabilidade legal se alguém invadir. E o pai insistindo em morar aqui nessa miséria, Tomás acrescentou, tomando água de um copo sujo porque a louça limpa tinha acabado dias atrás. Seu Domingos, o pai deles, tinha 73 anos e vivia sozinho naquela chácara desde que a esposa morrera 3 anos antes. Os filhos moravam na cidade, em casas confortáveis, com ar-condicionado e água encanada que nunca faltava. Vinham visitar o pai uma vez por mês, quando muito, e cada visita era acompanhada da mesma conversa. O velho precisava sair dali. "Pai!" Joaquim chamou, levantando a voz porque seu Domingos estava no quarto arrumando umas coisas. Precisa ver daqui, a gente quer conversar." Domingos apareceu na porta, alto e magro demais, o rosto queimado pelo sol que batia implacável naquela terra esquecida por Deus. Seus olhos, ainda vivos apesar da idade, olharam desconfiados para os 3 filhos reunidos. "Que foi? Quando vocês 3 se juntam assim, nunca é coisa boa." "Senta, pai." Clarice indicou a cadeira de balanço velha. "A gente precisa falar sério." Domingos se sentou devagar, cada articulação reclamando. Sabia o que vinha. Já tinham tentado essa conversa 10 vezes, mas dessa vez havia algo diferente nos olhos dos filhos. Uma determinação, uma frieza que ele não tinha visto antes. "Pai, a gente decidiu." Joaquim foi direto ao ponto. "Vamos vender a chácara." "Não vão?" Domingos disse simplesmente. "Vamos sim." Clarice insistiu. "O senhor não pode ficar aqui sozinho. Tá velho, a terra tá morta, não tem futuro nenhum nisso." "Essa terra é minha. Foi aqui que criei vocês 3. Foi aqui que sua mãe está enterrada. E é exatamente por isso que precisamos sair, pai." Tomás tentou um tom mais suave. "O senhor fica aqui remoendo o passado, sozinho, deprimido. Não é vida. É a minha vida, e eu escolho viver aqui. O senhor não tem escolha." Joaquim deixou a bomba cair. "A gente já consultou um advogado. Quando mamãe morreu, a chácara passou para nós 4. O senhor tem 50%, nós 3 temos 16,6% cada, mas a gente pode pedir um leilão judicial." Domingos ficou pálido. "Leilão? Vocês vão leiloar minha casa?" "Não é só sua casa, pai," Clarice disse, sem emoção na voz. "É nosso patrimônio também, e patrimônio que sou da despesa. Mas eu moro aqui, onde eu vou?" "A gente já resolveu isso," Joaquim continuou, como se tivesse ensaiado o discurso. "Com a venda da chácara, mesmo que seja por pouco, dá para comprar um apartamento pequeno para o senhor na cidade, perto da gente. Vai ser melhor para todo mundo." Domingos olhou para os 3 filhos. Joaquim, 48 anos, gerente de banco, sempre foi o mais prático, o que transformava tudo em números e lucros. Clarice, 45, casada com um advogado rico, sempre foi a mais fria, a que herdou a dureza da avó paterna sem herdar nenhuma bondade. Tomás, 42, engenheiro civil, sempre foi o que seguia os outros 2, o que nunca teve opinião própria. "Vocês não podem fazer isso," ele disse. Mas sua voz saiu fraca, sem convicção. "Podemos e vamos." Clarice abriu uma pasta, mostrou papéis. "Já entramos com o pedido. Em 60 dias tem audiência. Em 3 meses, a chácara vai estar no leilão." 3 meses, Domingos repetiu, sentindo o peito apertar. 3 meses e eu perco tudo." "O senhor não perde nada, pai," Tomás tentou amenizar. "Ganha um apartamento novo, conforto, proximidade com a família." "Proximidade?" Domingos soltou uma risada amarga. "Vocês mal vêm aqui uma vez por mês? Que proximidade?" "É porque é longe," Joaquim argumentou. "Se o senhor estiver na cidade, a gente visita mais." Mentira. Todos sabiam que era mentira. Mas ninguém falou nada. "Posso impedir," Domingos disse. "Posso brigar na justiça." "Pode," Clarice concordou, "mas vai perder e vai gastar uma fortuna em advogado. No fim, o resultado vai ser o mesmo. Poupes o dinheiro e aceita."
Domingos ficou em silêncio, olhando para o chão de taco velho da sala. Taco que ele mesmo tinha colocado 35 anos atrás, quando os filhos eram pequenos e corriam descalços pela casa. Tem algo aqui, ele disse. Finalmente. A voz baixa. Algo que vocês não sabem. O quê? Mais dívidas? Clarice perguntou, já irritada. Não. Algo valioso. Muito valioso. Os três se entreolharam. Pai, se o senhor está falando de valor sentimental, Joaquim começou. Não é valor sentimental. É valor real. Dinheiro real. Que dinheiro, pai? Tomás estava cético. Se tivesse dinheiro aqui, o senhor não estaria vivendo nessa miséria. Domingos olhou para os três filhos. Viu a descrença, a impaciência, o desprezo mal disfarçado. E tomou uma decisão. Esqueçam. Não é nada. Façam o que quiserem. E se levantou. Voltou para o quarto. Fechou a porta. Os três ficaram na sala, confusos. O que foi isso? Clarice perguntou. Delírio de velho. Provavelmente acha que tem um tesouro enterrado no quintal. Os três riram. Terminaram de tomar água, pegaram suas coisas e foram embora. Nenhum se despediu do pai. No quarto, Domingos estava sentado na cama, segurando uma pasta velha. Dentro dela, documentos. Laudos técnicos de 15 anos atrás, quando ele ainda tinha dinheiro para contratar geólogos. Laudos que confirmavam o que ele sempre suspeitou. Sobre aquela terra seca, a 200 metros de profundidade, corria um dos maiores aquíferos da região. Água. Não apenas água. Água mineral, de altíssima qualidade. Milhões de litros, suficiente para abastecer uma cidade inteira por décadas. Valia uma fortuna, mas para acessar precisava de investimento pesado. Perfuração profunda, equipamento especializado, licenças ambientais. Domingos tinha tentado conseguir investidores 15 anos atrás. Ninguém acreditou. Terra seca? Aquífero? Parecia loucura. Ele guardou os laudos e esperou. Esperou que os filhos crescessem, que pudessem ajudar. Mas os filhos só queriam vender. Vender a galinha antes de descobrir os ovos de ouro que ela escondia. Tudo bem, ele sussurrou para os documentos. Se querem vender, vão vender. Mas não vão saber o que perderam até ser tarde demais. E escondeu a pasta no fundo do armário, junto com o segredo que poderia ter mudado tudo. Escreva nos comentários. Você já subestimou algo que depois se mostrou valioso? 2 meses se passaram. A audiência judicial aconteceu. Domingos apareceu com um advogado de ofício que mal conhecia o caso. Do outro lado, Joaquim, Clarice e Tomás tinham um advogado particular caro que argumentou com precisão cirúrgica. A terra não produzia há anos, era um peso financeiro. O idoso não tinha condições de mantê-la. O leilão era a única solução sensata. O juiz, um homem de 50 anos cansado de ver família se destruindo por herança, deu a sentença. Leilão autorizado. Data marcada para 30 dias depois. Domingos saiu do tribunal cabisbaixo. Joaquim o alcançou no corredor. Pai, foi melhor assim. Daqui a um mês, o senhor vai estar num apartamento quentinho, com água encanada que funciona, perto de tudo. Perto de tudo, exceto da minha vida, Domingos respondeu. A vida do senhor vai continuar, só em outro lugar. Vocês não entendem, nunca entenderam. Entendemos sim, pai. Entendemos que o senhor está preso no passado, mas a gente precisa pensar no futuro. Domingos olhou nos olhos do filho. Um dia você vai entender o que perdeu, mas vai ser tarde demais. E foi embora, deixando Joaquim confuso no corredor. As semanas até o leilão passaram devagar para Domingos. Ele andava pela chácara, tocando nas árvores secas, lembrando de quando eram verdes. Olhava para o córrego seco, lembrando quando era um rio pequeno onde as crianças brincavam. Visitava o túmulo simples da esposa no canto da propriedade, conversava com ela. Eles não sabem, Maria, não sabem o que tem aqui embaixo. Tentei contar, mas não acreditam. Acham que sou um velho louco. Uma semana antes do leilão, Joaquim voltou à chácara para ver como o pai estava. Encontrou Domingos cavando um buraco no quintal. Pai, o que o senhor está fazendo?
Procurando, Domingos disse simplesmente, continuando a cavar. Procurando o quê? Você não acreditaria se eu contasse. Joaquim observou o pai cavando. O velho estava suado, cansado, mas determinado. Havia algo nele, uma certeza, que incomodava. Pai, sério, o que o senhor está procurando? Domingos parou de cavar, se apoiou na pá, olhou para o filho. Água. Água? Pai, não tem água aqui. O poço secou há anos, o senhor sabe disso. Tem sim, só está funda, muito funda. O senhor contratou geólogo? Fez estudo? Domingos hesitou, depois disse. Fiz. Há 15 anos. Tem um aquífero aqui embaixo. Enorme. Joaquim ficou parado, processando. E o senhor nunca contou isso pra gente? Tentei. Ninguém quis ouvir. Estavam ocupados demais com suas vidas na cidade. Pai, se tem mesmo um aquífero, isso mude tudo. Essa terra vale uma fortuna. Eu sei. Então por que não mostrou os laudos pro juiz, para impedir o leilão? Domingos sorriu tristemente. Porque não quero mais impedir. Quero que vocês aprendam uma lição. Que lição? Que às vezes o que parece morto está apenas dormindo, e que descartar algo antes de entender seu valor é o maior erro que alguém pode cometer. Joaquim ficou parado, tentando decidir se o pai estava delirando ou falando sério. O senhor tem os laudos? Tenho. Posso ver? Não. Por quê? Porque não faria diferença. Vocês já decidiram, já entraram na justiça, já me sentenciaram a sair daqui. Os laudos não vão mudar o coração de vocês, só vão mudar a ganância. Joaquim ficou vermelho. Não é ganância, pai, é praticidade. Chama do que quiser, filho. No fim, o resultado é o mesmo. Vocês querem se livrar de mim e da terra que acham que não vale nada. Não é verdade, não é? Então cancela o leilão, deixa eu ficar. Joaquim ficou em silêncio. Sabia que não ia fazer isso. Os irmãos não concordariam. E ele mesmo, no fundo, só queria receber o dinheiro da venda e esquecer daquela chácara miserável. É o que eu pensei, Domingos disse, voltando a cavar. Pode ir, tenho trabalho a fazer. Joaquim foi embora sem olhar para trás, mas ficou incomodado. E se o velho estava falando a verdade? E se tinha mesmo um aquífero? Naquela noite ligou para Clarice e Tomás. Contou sobre a conversa. E lhe disse que tem laudos provando que existe água subterrânea, muita água, valiosa. E você acreditou? Clarice riu. O velho está desesperado, está inventando qualquer coisa para impedir a venda. Mas e se for verdade? Joaquim, Tomás entrou na conversa. Se existisse água ali, alguém já teria descoberto. Geólogos, empresas. Aquela terra está abandonada há décadas. Não tem nada lá. Mas ele disse que fez estudo há 15 anos. E nunca mostrou para ninguém? Conveniente demais. É mentira, mano. Aceita. Joaquim queria acreditar. Mais fácil acreditar que era mentira do que enfrentar a possibilidade de que estavam vendendo uma fortuna por mixaria. Tá bom. Esquece. Semana que vem é o leilão. A gente vai lá, acompanha e fecha esse capítulo. Finalmente, Clarice suspirou aliviada. Esse peso saindo das nossas costas. Peso. Era assim que viam o pai e a chácara. Como peso. O dia do leilão chegou. Nublado. Domingos acordou cedo. Colocou sua melhor roupa, uma calça social velha e uma camisa que tinha sido branca, mas agora era amarelada pelo tempo. Olhou-se no espelho e viu um homem velho, cansado, derrotado. Mas havia algo nos olhos dele. Algo que não era derrota. Era conhecimento. Ele sabia algo que ninguém mais sabia. E esse conhecimento era ao mesmo tempo seu consolo e sua maldição. No fórum da cidade, a sala de leilões estava meio vazia. Poucos interessados. Quem quer terra seca no meio do nada? O leiloeiro, um homem gordo de meia idade, começou a apresentação monótona. Lote 47. Chácara de 20 hectares, localizada na zona rural sem água corrente e sem produção agrícola nos últimos 5 anos. Lance inicial, R$150 mil. Silêncio. Ninguém deu lance. Alguém oferece 150 mil? O leiloeiro insistiu. Mais silêncio. Joaquim,
Clarice e Tomás estavam sentados no fundo, nervosos. Precisavam vender. Era a única forma de encerrar aquela novela. 120 mil, o leiloeiro baixou. Alguém dá 120 mil? Um homem no canto levantou a mão. 120 mil. Era Genésio, fazendeiro da região, conhecido por comprar terras baratas e revender depois. Não era por acreditar no valor da terra, era especulação pura. Os 3 irmãos respiraram aliviados. Pelo menos tinham um comprador. Temos 120 mil. Alguém dá mais? Silêncio. 120 indo uma vez. Domingos, sentado na primeira fila, não se mexeu. Olhava fixo para frente. 120 indo 2 vezes. Nada. 120 indo 3 vezes. Vendido. Para o senhor Genésio por 120 mil reais. A martelada ecoou na sala. Estava feito. A chácara tinha novo dono. Joaquim, Clarice e Tomás se levantaram. Foram até o leiloeiro acertar os detalhes. 120 mil, menos impostos e taxas, davam uns 100 mil líquidos. Dividido por 4, 25 mil para cada um. Não era muito, mas era alguma coisa. Domingos continuou sentado, imóvel. Genésio se aproximou. Seu Domingos, sem ressentimentos, é só negócio. Eu sei, Domingos respondeu, a voz calma demais. Só me deixa 2 semanas para tirar minhas coisas e sair? Claro, pode levar o tempo que precisar. Genésio foi embora satisfeito com a compra. Terra barata, mesmo seca, sempre dava para tirar algum lucro. Se inscreva no canal e deixe seu like para descobrir o que acontece quando Genésio descobre a verdade. 2 semanas depois, Domingos saiu da chácara pela última vez. Joaquim tinha alugado uma van, ajudou o pai a colocar os poucos móveis que ele quis levar. Eram tão poucos que sobrava um espaço. Uma vida inteira cabia em meia dúzia de caixas. Pai, o senhor tem certeza que não quer levar mais nada? Tenho. O resto pode ficar. Não serve para onde eu vou. O apartamento que compraram para ele ficava num prédio velho no centro da cidade. 2 quartos pequenos, sala minúscula, cozinha que mal cabia uma pessoa. Comparado com a chácara, com seus 20 hectares de liberdade, era uma prisão. Mas Domingues não reclamou. Apenas organizou suas coisas, agradeceu a Joaquim pela ajuda e pediu para ficar sozinho. Joaquim saiu sentindo estranho, como se tivesse feito algo errado, mas sem conseguir identificar exatamente o que. 1 mês depois da venda, Genésio estava na nova propriedade fazendo planos. Ia plantar eucalipto, árvore que aguentava a terra seca. Em 7 anos, podia vender a madeira e lucrar. Enquanto andava pelo terreno, encontrou algo estranho: buracos. Vários buracos cavados recentemente, e ao lado de um deles, uma pasta plástica velha, esquecida. Curioso, abriu. Dentro, documentos, laudos geológicos datados de 15 anos atrás. Ele começou a ler. Quanto mais lia, mais seus olhos se arregalavam. Aquífero. 200 metros de profundidade. Vazão estimada de 500 mil litros por hora. Água mineral de alta qualidade. Valor comercial estimado? 50 milhões de reais. 50 milhões de reais. Genésio sentiu as pernas bambas. Tinha comprado por 120 mil uma terra que valia 50 milhões. Mas então veio a dúvida. Era real? Podia ser fraude, documentos falsos, pegadinha. Contratou um geólogo particular. Trouxe equipamento moderno de sondagem, fez novos testes. 3 semanas depois, o geólogo voltou com relatório. Senhor Genésio, os laudos antigos estavam corretos. Existe um aquífero massivo, talvez até maior do que o previsto. Se conseguirmos as licenças, essa terra pode render milhões, dezenas de milhões. Genésio ficou em êxtase. Tinha acabado de fazer o negócio do século. Mas algo o incomodava. O velho Domingos sabia? Claro que sabia. Os laudos estavam lá, ele devia ter encontrado. Por que não contou para os filhos? Por que deixou venderem? Foi procurar Domingos, no apartamento na cidade. Encontrou o velho sentado na varanda minúscula, olhando para a rua movimentada com expressão distante. Seu Domingos,
Preciso conversar. Sei por que veio, Domingos disse, sem tirar os olhos da rua. Achou os laudos? Achei. O senhor sabia, não é? Sabia o tempo todo? Sabia. E não contou para seus filhos? Tentei. Não quiseram ouvir. Mas o senhor podia ter mostrado os laudos. Podia ter impedido a venda. Domingos finalmente olhou para Genésio. Podia, mas não quis. Por quê? Porque meus filhos precisavam aprender uma lição. Precisavam entender que não se descarta o que não se entende. Que não se joga fora o que parece sem valor sem antes investigar a fundo. Mas o senhor perdeu milhões. Perdi. E eles também. Mas eu já sou velho, já vivi minha vida. Dinheiro não muda mais nada para mim. Mas eles são jovens. Têm toda uma vida pela frente e vão passar essa vida sabendo que jogaram fora uma fortuna por ganância e impaciência. Genésio ficou sem palavras. O senhor fez isso de propósito. Deixou vender de propósito. Fiz. E não me arrependo. Mas é uma fortuna. Como o senhor consegue não se arrepender? Domingos sorriu tristemente. Porque algumas lições não têm preço. E meus filhos acabaram de aprender a mais cara delas. Genésio saiu dali atordoado. Voltou para a chácara. Começou os trâmites de licença para a exploração do aquífero. O processo era longo, burocrático, mas ele tinha tempo e agora tinha certeza. Ia ficar milionário. 3 meses após a venda, a notícia vazou. Um jornal local fez uma matéria. Chácara comprada por R$120 mil, tem aquífero avaliado em milhões. A matéria explicava que Genésio havia descoberto o aquífero, estava tramitando as licenças e empresas de água mineral já estavam fazendo propostas de compra ou parceria. Propostas que chegavam a R$40 milhões. Joaquim leu a matéria no celular durante o almoço. Quase engasgou. Ligou para Clarice. Você viu o jornal? Vi. Não pode ser verdade, não pode. É verdade. Tem fotos dos equipamentos, entrevista com um geólogo. Tem um aquífero lá. O pai estava falando a verdade. Silêncio do outro lado. Depois um grito. Nós vendemos 40 milhões por 120 mil. Tomás entrou na ligação em conferência. Tinha visto a notícia também. A gente precisa fazer alguma coisa. Processar alguém, anular a venda. Com base em quê? Joaquim perguntou, sempre o mais prático. A venda foi legal, foi leilão judicial. O comprador não fez nada errado. Mas o pai sabia, ele sabia e não contou. E daí? Não tinha obrigação de contar. A terra era dele também. Se ele quis manter segredo, é direito dele. Mas a gente é filho dele, Clarice gritava. Ele devia ter contado. Por quê? A voz de Joaquim estava estranhamente calma. A gente foi lá, disse que a terra não valia nada, processou ele, tirou ele de casa à força. Por que ele deveria nos ajudar? Silêncio. A verdade doía. A gente precisa conversar com ele, tentar entender por que ele fez isso. Vocês não entenderiam, Clarice disse amarga, porque ele fez para nos punir. Não, Joaquim corrigiu, finalmente entendendo. Ele fez para nos ensinar. Os 3 foram até o apartamento de Domingos naquela mesma noite. Ele os recebeu na porta, sem surpresa, como se estivesse esperando. Viram o jornal? Não foi pergunta. Vimos, Joaquim disse. Pai, por que o senhor não contou? Contei. Vocês não ouviram. Não assim. O senhor não mostrou os laudos. E se mostrasse? O que vocês teriam feito? Joaquim abriu a boca para responder, mas parou. O que teriam feito? Teriam mudado de ideia sobre vender ou só teriam aumentado o preço mínimo do leilão? Exatamente, Domingos disse, lendo a resposta nos olhos do filho. Vocês não me queriam lá, me queriam fora, num apartamento na cidade, longe dos olhos, longe da consciência. O valor da terra não mudaria isso, só mudaria quanto vocês ganhariam. Mas são 40 milhões, isso mudaria nossas vidas. Mudaria como? Domingos perguntou calmamente. Joaquim, você já ganha bem no banco, tem casa, carro, família. O que 13 milhões a mais mudariam?
Te fariam ser melhor pessoa? Melhor pai? Melhor filho? Joaquim não respondeu. Clarice, você é casada com um advogado rico, tem tudo o que quer. 13 milhões a mais te fariam feliz? Ou só dariam mais coisas para você gastar e continuar vazia por dentro? Clarice ficou vermelha, mas não de raiva. De vergonha. Tomás, você tem um bom emprego, está construindo sua vida. Dinheiro ia te dar paz? Ia te fazer dormir melhor à noite? Ou ia só te dar mais coisas para se preocupar? Tomás olhou para o chão. O problema de vocês nunca foi dinheiro, Domingos continuou. Foi caráter, foi coração, foi a capacidade de valorizar o que não é material. Mas o senhor perdeu também, Joaquim argumentou. Poderia ter ficado milionário. E o que eu faria com milhões aos 73 anos? Comprar um apartamento maior? Um carro importado? Viajar para Paris? Viver melhor. Eu já vivi melhor. Vivi numa chácara que amava, com a mulher que amava, criando filhos que achei que amavam de volta. Dinheiro não melhora isso, só piora. Então o senhor fez de propósito, Clarice acusou. Deixou vender de propósito para nos ferrar. Deixei vender de propósito para vocês aprenderem, Domingos corrigiu. Aprenderem que às vezes o que parece morto está vivo, o que parece sem valor é precioso, e que descartar algo antes de entender é o maior erro que alguém pode cometer. Lição cara demais, Tomás murmurou. Toda lição importante é cara. Se fosse barata, não ensina. E agora, Joaquim perguntou. Agora vocês vivem com a escolha que fizeram. Vivem sabendo que tinham uma fortuna e jogaram fora. Vivem sabendo que tinham um pai e jogaram fora também. As palavras ficaram suspensas no ar. A gente não jogou o senhor fora, Clarice tentou, mas até ela sabia que era mentira. Jogaram sim. No leilão, na frente de estranhos, me transformaram em mercadoria para ser vendida para o melhor lance. A gente só queria o que era melhor para o senhor, Tomás disse fracamente. Mentira. Vocês queriam o que era melhor para vocês. Queriam se livrar do peso, da responsabilidade, da culpa de terem um pai velho e sozinho. E agora descobriram que o peso valia 40 milhões. Deve doer. Doía. Doía como nada na vida deles tinha doído antes. Tem alguma forma de consertar? Joaquim perguntou. Consertar o quê? A venda? Não. Está feita, legal, final. A nossa relação. Domingos olhou para os 3 filhos. Viu arrependimento genuíno ou só arrependimento de ter perdido dinheiro? Não sei, ele disse honestamente. Talvez. Com tempo, com mudança real. Não mudança porque perderam milhões, mas mudança porque finalmente entenderam o que fizeram. A gente entendeu, Clarice disse. Entenderam ou só estão tristes porque perderam dinheiro? Silêncio. Porque a verdade era que eles não sabiam. Estavam arrependidos? Sim. Mas pelo motivo certo? Pensem nisso, Domingos disse. E quando tiverem a resposta, voltem ou não voltem, tanto faz. E fechou a porta, deixando os 3 do lado de fora. 6 meses da venda, Genésio fechou acordo com uma grande empresa de água mineral. Vendeu os direitos de exploração do aquífero por 45 milhões de reais. A notícia saiu em todos os jornais. O fazendeiro que comprou terra por 120 mil e vendeu por 45 milhões. O negócio do século. Joaquim, Clarice e Tomás leram as notícias em silêncio, cada um em sua casa, cada um com seus pensamentos. 45 milhões. Dividido por 4 dava 11,25 milhões cada. Tinham recebido 25 mil. Perderam 11,2 milhões cada. Joaquim começou a ter insônia. Acordava de madrugada, fazendo contas mentalmente. Com 11 milhões, poderia ter se aposentado cedo, poderia ter viajado o mundo, poderia ter dado estudo no exterior para os filhos. Mas mais que isso, mais que o dinheiro em si, o corroía saber que tinha subestimado o pai. Tinha tratado o velho como peso, como obstáculo, como problema. E o velho tinha mais valor escondido do que Joaquim juntaria em 10 vidas. Clarice desenvolveu uma obsessão. Pesquisava formas de anular leilões judiciais, consultava advogados. Todos diziam a mesma coisa. Sem fraude, sem vício, não tem anulação. A venda foi legal. Mas meu pai escondeu informação, ela argumentava.
Ele não tinha obrigação de revelar, os advogados respondiam. A terra era dele também. Se quis manter segredo sobre o aquífero, era direito dele. Mas é antiético? Talvez, mas não é ilegal. Tomás foi o único que procurou o pai de novo. Foi ao apartamento, tocou a campainha, esperou. Domingos abriu a porta. Não pareceu surpreso. Posso entrar? Pode. Sentaram na sala pequena. Tomás olhava ao redor, vendo como o pai vivia agora. Tudo pequeno, tudo apertado, tudo triste. Pai, eu vim pedir desculpas. Pelo quê? Por me tirar da minha casa ou por ter perdido milhões? Pelos dois. Mas principalmente pela casa. A gente errou. Eu errei. Errou mesmo. Como eu conserto? Não conserta, Tomás. Algumas coisas não têm conserto. Mas pode aprender. Pode ser diferente daqui para frente. Diferente como? Diferente com seus filhos. Quando você tiver. Diferente com as pessoas que ama. Diferente na forma como avalia valor. Eu não sabia que o senhor sofria tanto lá na chácara. Achei que estava fazendo melhor. Não estava sofrendo, estava vivendo. Tem diferença. Mas estava sozinho? Sozinho é diferente de solitário. Eu estava sozinho fisicamente, mas tinha a terra, as memórias, o túmulo da sua mãe. Tinha paz. Agora, aqui neste apartamento, cercado de barulho e gente por todos os lados, eu estou solitário. Tomás sentiu as lágrimas virem. O senhor quer voltar? Para onde? A terra não é mais minha? Foi vendida, lembra? Mas a gente podia comprar de volta. Podia oferecer para o Genésio. Com que dinheiro? Com os 25 mil que vocês receberam? Ele não vende por menos de 50 milhões agora. A gente podia fazer um empréstimo, juntar. Não quero, Tomás. Mesmo que vocês conseguissem o dinheiro, não quero voltar. Porque não seria a mesma coisa. A chácara que eu amava morreu no leilão. O que tem lá agora é outra coisa. Então está perdido? Não tem como consertar nada? Com a terra? Não. Comigo? Talvez. Mas vai levar tempo. Muito tempo. E esforço verdadeiro. Não esforço movido por culpa de ter perdido o dinheiro. Eu juro que não é só pelo dinheiro, Tomás disse. Mas até ele ouviu a mentira na própria voz. Porque uma parte dele, talvez a maior parte, estava ali por causa dos milhões perdidos. Quando for só pelo certo, Domingos disse. Quando vocês conseguirem me olhar e não pensar nos 11 milhões que perderam, mas pensar no pai que tratou mal, aí você volta e a gente conversa. Tomás saiu mais pesado do que entrou. Um ano após a venda, a empresa de água mineral começou a exploração. Perfuraram até 250 metros. Instalaram bombeamento. A água que jorrou era cristalina, pura, de qualidade excepcional. Construíram uma fábrica ao lado da chácara. Começaram a engarrafar. Água mineral Vale do Sol, extraída do coração da terra. O marketing escrevia poesia sobre a fonte, sobre a pureza, sobre a qualidade. Em 6 meses, estava em supermercados por todo o estado. Era um sucesso. Genésio, agora multimilionário, foi entrevistado em um programa de TV. Como se sente tendo feito o negócio do século? Sortudo, ele respondeu. Mas também culpado. Culpado? Por quê? Porque sei que os antigos donos não sabiam o que tinham. Venderam por mixaria algo que valia milhões. Isso me incomoda. Mas você não fez nada errado? Comprou legalmente. Sei, mas ainda me incomoda. Especialmente porque o velho, o seu Domingos, ele sabia. Ele sabia o que tinha lá e deixou vender assim mesmo. Por quê? Para ensinar uma lição aos filhos. Uma lição de 40 milhões de reais. A entrevista viralizou. As pessoas ficaram divididas. Alguns achavam Domingos um gênio, outros um louco. Alguns um pai vingativo, outros um sábio. Joaquim, Clarice e Tomás viraram piada nacional. Os filhos que venderam 40 milhões por 120 mil. Eram reconhecidos na rua, apontados, comentados. A humilhação pública foi quase pior que a perda financeira. Joaquim perdeu a promoção no banco. Problemas de imagem, disseram.
Como promover alguém que mostrou tão pouco discernimento? Clarice se divorciou. O marido não aguentou a obsessão dela com o dinheiro perdido, as brigas constantes, a amargura. Tomás desenvolveu depressão clínica. Precisou de remédios, terapia, afastamento do trabalho. 2 anos após a venda, os 3 se reuniram. Era aniversário do pai. 75 anos. Decidiram visitá-lo juntos. Levaram bolo, presente simples, tentando reconstruir pontes que talvez estivessem quebradas demais. Domingos os recebeu, cortou o bolo, agradeceu pelos presentes, mas havia uma distância nos olhos dele, uma frieza que não estava lá antes. Pai, Joaquim começou, a gente queria falar sobre tudo. Sobre os 40 milhões que perderam? Não, sobre o senhor, sobre como tratamos o senhor. Mesma coisa, Domingos disse. Não, né? A gente está tentando pedir desculpas pelo que fizemos. Não pelo dinheiro, mas por ter tratado o senhor mal. Só levou 2 anos para chegarem nessa conclusão? Levou tempo para a gente processar, para entender. E entenderam o quê, exatamente? Clarice respirou fundo. Entendemos que o Senhor nunca foi o problema. Nós fomos. Nossa ganância, nossa impaciência, nossa incapacidade de valorizar o que não é mensurável em dinheiro. E quanto custou essa lição? Silêncio. Porque todos sabiam. 40 milhões. Mais a relação com o pai. Mais a paz de espírito. Caro demais, Tomás finalmente disse. Toda a lição importante é... Domingos repetiu as palavras de 2 anos atrás. Mas pelo menos aprenderam? Aprendemos, Joaquim disse. Aprendemos que subestimamos o Senhor, a chácara, tudo. E o que vão fazer com esse aprendizado? Ser melhores. Tentar ser diferentes. Comigo ou com as próximas pessoas que vocês subestimarem? A pergunta doeu porque era verdadeira. Com todo mundo, Clarice prometeu. Especialmente com o Senhor. Se o Senhor nos der mais uma chance... Domingos olhou para os 3 filhos. Viu cabelos grisalhos começando a aparecer. Rugas ao redor dos olhos, sinais de idade. Estavam envelhecendo também. Um dia seriam velhos como ele, e talvez, só talvez, seus próprios filhos os tratariam como eles o trataram. Eu dou, ele disse finalmente. Mas não porque merecem. Porque sou velho e cansado demais para carregar rancor. Obrigado, os 3 disseram juntos. Mas tem condições. Quais? Primeira, nada de dinheiro. Não quero que me ajudem financeiramente, não quero presentes caros, nada que possa parecer que estão tentando compensar os milhões perdidos. Aceito, concordaram. Segunda, visitas regulares. Não uma vez por ano ou quando a culpa aperta. 1 vez por semana, mesmo que seja para tomar café em silêncio. Aceito. E terceira, quando eu morrer, não quero ser enterrado em cemitério da cidade. Quero ser enterrado ao lado da mãe de vocês, lá na chácara. Mas a chácara não é mais nossa, Joaquim lembrou. Eu sei, então vocês vão ter que pedir para o Genésio. Vão ter que engolir o orgulho e pedir para o homem que ganhou 40 milhões às custas de vocês. A ironia não passou despercebida. A gente faz isso, Tomás prometeu. Por quanto tempo o Senhor quer que visitemos? Quanto tempo até o Senhor nos perdoar de verdade? Domingos pensou. Não sei. Talvez para sempre, talvez nunca. Mas o esforço, esse é para sempre. Os 3 concordaram. E durante os próximos anos cumpriram. Visitavam toda semana. Às vezes traziam almoço. Às vezes só sentavam e conversavam. Aos poucos, muito aos poucos, a relação foi se reconstruindo. Não como era antes. Nunca seria como antes. Mas algo novo, algo diferente, algo baseado em respeito ganho duramente. 3 anos após a venda, Genésio procurou Domingos. Seu Domingos, tenho uma proposta. Que proposta? A empresa quer expandir, construir um parque ecológico ao redor da fonte de água, um lugar bonito, preservado, para turismo sustentável. E eu queria que o senhor fosse o consultor. Afinal, o senhor conhece aquela terra melhor que ninguém. Você quer me pagar
para cuidar da terra que era minha e que você comprou por 120 mil? Quero. E quero pagar bem. 10 mil reais por mês. Só para ser consultor, para dar ideias, para ajudar a manter a memória do lugar. Por quê? Porque me sinto em dívida. Sei que ganhei milhões às custas da sua família. E quero pelo menos dar algo de volta. Domingos pensou. Aceito. Mas com uma condição. Qual? Quando eu morrer, quero ser enterrado lá, ao lado da minha esposa. E quero que você permita que meus filhos visitem quando quiserem. Feito? E assim Domingos voltou para a chácara. Não como dono, mas como guardião. Visitava 3 vezes por semana, caminhava pela terra que conhecia de cor, aconselhava sobre plantios, sobre preservação. Era estranho estar ali sabendo que não era mais seu, mas também era confortante. Estava em casa, mesmo não sendo sua casa. 4 anos após a venda, a primeira garrafa de água mineral Vale do Sol foi exportada para fora do país. A marca cresceu, virou sucesso nacional e internacional. Aquele aquífero que Domingos descobriu 15 anos atrás estava agora matando a sede de milhões de pessoas. A ironia não escapou a ninguém. Joaquim, Clarice e Tomás vinham visitar o pai toda semana, como prometido, e uma vez por mês iam com ele até a chácara. Era doloroso ver a terra que foi deles, ver a riqueza que perderam, mas também era educativo. Lembrava sempre da lição que custou 40 milhões. Nunca subestime o que você não entende completamente. 5 anos após a venda, Domingos teve um problema cardíaco, internação de emergência. Os 3 filhos largaram tudo e foram para o hospital. Ficaram ali, no corredor da UTI, esperando notícias. Pela primeira vez em anos, não estavam pensando em dinheiro. Estavam pensando no pai, no homem que quase perderam. Não para a morte, mas para a própria ganância. Domingos sobreviveu, mas ficou mais fraco. Os médicos disseram que não tinha muito tempo. Talvez 1 ano, talvez 2. O coração estava cansado. Pai, Joaquim disse quando Domingos teve alta, o senhor quer ir para a chácara, morar lá de novo? Não posso, não é minha. A gente conversa com Genésio, explica a situação, tenho certeza que ele deixa. E vocês? Conseguem ver eu morando lá, na terra que valia 40 milhões e que vocês venderam por 120 mil? Silêncio. Conseguimos, Clarice disse finalmente. Porque finalmente entendemos que o valor nunca foi nos milhões, foi no senhor. E perdemos tempo demais sendo tolos. Genésio aceitou imediatamente. Mais que isso, construiu uma casa pequena, mas confortável para Domingos, ao lado do túmulo da esposa. É a última coisa que posso fazer, ele disse. Domingos se mudou. Seus últimos dias foram ali, na terra que amava, ouvindo o som da água sendo bombeada do aquífero que ele descobriu, vendo o parque ecológico crescer, recebendo as visitas semanais dos filhos. Não era a vida que tinha antes, mas era infinitamente melhor. Que o apartamento na cidade Nunca deixavam o pai sozinho por mais de 2 dias. Não porque sentiam culpa, mas porque finalmente, entenderam o valor dele. Domingos morreu 6 anos após a venda, aos 79 anos, dormindo na varanda da casa nova, olhando para a terra que nunca deixou de amar. Foi encontrado pela manhã por Joaquim, que tinha ido levar café. Parecia em paz. O funeral foi estranho. Aconteceu na chácara ao lado do túmulo da esposa. Genésio estava lá. Funcionários da empresa de água estavam lá. Vizinhos antigos estavam lá. E os 3 filhos, é claro, estavam lá. O padre fez um sermão sobre valor. Domingos ensinou a maior lição que um pai pode ensinar. Que valor não é o que você vê, mas o que você entende. Ele tinha uma fortuna escondida sob terra seca, mas a verdadeira fortuna nunca foi a água. Foi a sabedoria de saber que alguns tesouros devem ser descobertos, não revelados, e que algumas lições custam caro porque só assim são aprendidas. Após o enterro, Genésio se aproximou dos 3 irmãos. Seu pai era um homem sábio. Era, concordaram.
Vocês sabem que ele recebeu salário de consultor durante 3 anos? Sabemos. Ele nunca gastou nenhum centavo. Guardou tudo numa conta. Deixou em testamento que fosse dividido entre vocês 3. Os 3 se entreolharam. Quanto? 360 mil. Mais rendimentos dá uns 400 mil. Uns 133 mil para cada. Joaquim começou a rir. Era uma risada estranha, entre alívio e ironia. 133 mil. Quase o mesmo que recebemos na venda da chácara. Ele estava nos mostrando algo. Clarice entendeu. Estava mostrando que podia ter guardado rancor, podia ter nos deixado sem nada, mas escolheu nos dar uma segunda chance, um segundo valor, para ver o que faríamos com ele. E o que vocês vão fazer? Genésio perguntou. Os 3 se olharam. Depois, Tomás falou. Criar um projeto de educação financeira e de valor para famílias, para ensinar outras pessoas a não cometerem nosso erro. Vão usar o dinheiro do pai para ensinar sobre valor? É o que ele gostaria, Joaquim disse. Transformar a lição em ferramenta, a dor em propósito. Ele ficaria orgulhoso, Genésio disse. E assim foi feito. Os 400 mil viraram semente para o projeto Vale do Sol Educação em Valor. Ensinavam famílias a avaliarem o que realmente importa, a não subestimarem o invisível, a valorizarem o intangível. Em 3 anos, o projeto tinha alcançado 10 mil famílias. Histórias de reconciliação começaram a aparecer. Filhos que quase venderam a terra dos pais e perceberam a tempo. Famílias que quase se desfizeram por ganância e aprenderam sobre valores reais. Cada história era uma pequena vitória contra o erro que Joaquim, Clarice e Tomás cometeram. 10 anos após a venda da chácara, uma jornalista procurou os 3 para fazer uma matéria especial. A família que perdeu 40 milhões e ganhou sabedoria. Onde estão agora? Joaquim, agora com 58 anos, mais grisalho, mais leve, falou. Perder aqueles milhões foi a melhor coisa que nos aconteceu. Sei que sou absurdo, mas é verdade. Porque ganhamos algo mais valioso, compreensão. Clarice, 55, acrescentou. Aprendi que meu pai valia infinitamente mais que qualquer aquífero. E aprendi quando já era quase tarde demais. Mas aprendi. Tomás, 52, finalizou. A água subterrânea estava lá o tempo todo, invisível, mas valiosa. Como meu pai. Como tantas coisas que ignoramos porque não brilham, não gritam, não exigem atenção. A lição custou 40 milhões, mas salvou nossas almas. A matéria viralizou novamente, mas dessa vez não era para zombar. Era para refletir. Escolas começaram a usar a história como caso de estudo. Que vale mais, 40 milhões ou a relação com seu pai? A maioria dos jovens respondia, os 40 milhões. Mas os que tinham perdido pais, esses sabiam. Não há dinheiro no mundo que compra de volta o tempo perdido. 15 anos após a venda, o projeto Vale do Sol tinha se tornado referência nacional. Havia ajudado centenas de milhares de famílias a reavaliar prioridades. A empresa de água mineral, agora gigante do mercado, patrocinava integralmente. Era seu jeito de retribuir, de transformar lucro em legado. Joaquim, Clarice e Tomás trabalhavam voluntariamente. Não recebiam salário. Não precisavam. Tinham empregos, tinham sustento. O projeto era outra coisa. Era propósito. Era a redenção. Era a forma de transformar a lição mais cara de suas vidas em salvação para outros. Um dia, uma família veio procurá-los. Pais idosos, 3 filhos adultos. Queriam vender a fazenda dos pais porque não produzia mais nada. Antes de venderem, Joaquim disse, investigaram a terra completamente? Fizeram todos os estudos possíveis? Para quê? É só terra seca. Terra seca foi o que achamos da nossa. Tinha 40 milhões embaixo. A família ficou paralisada. Não estou dizendo que tem aquífero na terra de vocês, Joaquim continuou. Estou dizendo que vocês precisam ter certeza do que estão descartando antes de descartar. A família fez os estudos. Descobriram que não tinha aquífero, mas tinha algo melhor. Solo perfeito para plantação de uvas. Terra que valia não milhões,
mas um futuro sustentável. Não venderam. Hoje tem uma vinícola familiar premiada e agradecem eternamente os 3 irmãos que os impediram de cometer o mesmo erro. 20 anos após a venda, Joaquim, Clarice e Tomás visitavam mensalmente o túmulo dos pais na chácara. Genésio, agora aposentado e milionário, mantinha o lugar impecável. Flores sempre frescas, túmulos sempre limpos. Sabe, Joaquim disse numa dessas visitas, de pé diante do túmulo do pai, eu não sinto mais raiva por ter perdido os 40 milhões. Nem eu, Clarice concordou. Não porque não faria diferença ter o dinheiro, mas porque o preço que pagamos comprou algo que dinheiro não compra. O quê? Genésio perguntou. Ele também estava ali visitando. Sabedoria. A habilidade de ver valor onde outros veem vazio. De entender que o mais precioso é frequentemente o mais escondido. Seu pai seria orgulhoso de vocês, Genésio disse. Ele transformou a perda de vocês em vitória de milhares. Esse era o plano dele o tempo todo. Tomás percebeu. Não era sobre nos punir, era sobre nos transformar. E funcionou. Os 3 disseram juntos. Hoje, a história de Domingos e do aquífero escondido é contada em livros, filmes, palestras. Virou lenda, virou aviso, virou esperança. Aviso para aqueles que subestimam. Esperança para aqueles que perderam, mas querem transformar perda em aprendizado. A chácara que foi vendida por 120 mil e valia 40 milhões, hoje vale muito mais que isso. Não em dinheiro, embora a empresa de água fature centenas de milhões, mas em significado. É um monumento vivo ao valor do invisível, à importância de investigar antes de descartar. A sabedoria de entender que sob toda a terra seca pode correr um rio subterrâneo, e que sob todo pai idoso, toda mãe cansada, toda pessoa subestimada pode esconder um valor infinito que só é descoberto quando é tarde demais. A não ser que você pare, investigue, escute, entenda. Antes de vender, antes de descartar, antes de perder para sempre o que nunca poderá recuperar. Escreva nos comentários. Você já descobriu valor em algo que estava prestes a descartar? E se inscreva no nosso canal para mais histórias sobre o que realmente importa. Compartilhe com quem precisa aprender que nem tudo que não brilha não tem valor. Às vezes, o mais precioso está escondido, esperando ser descoberto por quem tem paciência e amor suficiente para procurar. Não venda a chácara seca sem verificar se existe um rio subterrâneo embaixo. Não descarte seus pais sem entender o valor infinito que eles carregam. Porque algumas lições custam 40 milhões e o arrependimento não tem preço.